Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa a sua Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 17. João capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João capítulo 17 fala sobre a oração que Jesus fez antes dele ser morto, antes dele ser crucificado. Jesus começa orando por si mesmo, diante do Pai, dando graças a Ele, porque chegou a hora, e Deus o havia dado a sua palavra, para que ele pudesse, levar essa palavra ao mundo. E, curiosamente, Jesus é a palavra encarnada. Jesus era a palavra. E logo em seguida Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus tinha 12 discípulos, aos quais ele caminhou junto, sentou junto, comeu junto, andava junto o tempo todo. Jesus ensinava, Jesus orientava, Jesus capacitou os seus discípulos para que pudessem seguir com esse ministério que foi iniciado. E por fim, Jesus ora por todos os cristãos. Jesus ora por todos aqueles que ainda haveriam de crer. Isto significa que Jesus orou por mim e por você. Jesus começa a clamar a Deus por aqueles que ainda ouviriam da palavra e que passariam a crer na palavra de Deus. E dito isso, eu gostaria de trazer algumas considerações acerca do texto que nós lemos, de quando Jesus ora pelos seus discípulos. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que nós temos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus. E é interessante pensar nisso, porque nós recebemos plenamente a palavra de Deus. Primeiro, porque nós temos a palavra revelada de Deus, a palavra escrita de Deus, nós chamamos de palavra que foi revelada. E nós temos a palavra encarnada, que é o próprio Jesus Cristo. E pensando na palavra que nós recebemos, existem algumas pontuações, algumas meditações que a gente pode fazer acerca dela. Agora o que eu falo é sobre essa palavra geral. A gente poderia dividir isso, falar especificamente da Bíblia como a palavra escrita e revelada por Deus, e falar especificamente, da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Mas hoje eu gostaria de trazer uma abordagem geral, até porque no texto em que nós lemos, nós ainda não temos a palavra escrita como nós temos hoje. Na época em que Jesus está orando pelos seus discípulos, a Bíblia era o Velho Testamento. A Bíblia era a lei e os profetas.
Jesus não tinha ainda em mãos esta Bíblia completa que nós temos hoje. E aí, pensando nesse sentido, na palavra de Deus, primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a palavra de Deus é uma dádiva. A palavra é um presente que Deus nos deu. E vamos pensar de uma forma bem simples, bem genérica, né? É curioso pensar nisso. É um presente. Ninguém no mundo ia conseguir escrever algo parecido. Até hoje não houve escritor que pudesse se assemelhar ao conteúdo que existe na palavra de Deus. E muito menos houve ser humano algum que pudesse dizer com a sua própria boca: eu sou a verdade. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E é curioso, né? Se Jesus... Tem um escritor muito famoso chamado C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia. Ele era cristão. E ele disse uma coisa muito legal a respeito de Jesus. Ele disse assim: Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Praticamente Jesus disse que ele é Deus. Ele é o único. Se Jesus, ele não estivesse certo acerca das suas palavras, ele era um mentiroso. E se Jesus não acreditasse naquilo que ele falou, ele é louco. Mas se o que Jesus disse foi verdade, então ele é Deus. Ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é louco, ou ele é Deus. Eu prefiro ficar com a opção de que Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o nosso Messias, Jesus é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. E receber esse Salvador, esse Senhor, que é a palavra, é dádiva de Deus. Pensando nessa dádiva, é curioso que Jesus, ele passou essa palavra, vamos falar verbalmente, né? Antigamente era mais difícil se trazer registros escritos, então a palavra era mais ensinada verbalmente. Tanto é que por muito tempo o Velho Testamento ele foi ensinado verbalmente, ele foi passado de geração a geração, onde os pais ensinavam os seus filhos, e aí os filhos cresciam, geravam mais filhos, e eles ensinavam os seus filhos, e assim foi mantida essa tradição oral, verbal, acerca da palavra de Deus, e é graças a essa tradição que nós temos também a Bíblia escrita hoje. E aí Jesus passa esses ensinamentos da palavra aos 12. Os 12 recebem essa palavra. Os 12 pregam essa palavra, eles ensinam essas palavras. E aí passaram-se praticamente 2000 anos e nós recebemos essa palavra. Gente, é só por um milagre, não tem como resgatar registros assim. Humanamente pensando, é praticamente impossível, mas devemos entender que a palavra de Deus é de origem divina, é algo precioso, é um presente que Deus deu para os seus filhos, e nós passamos a usar essa palavra na nossa vida diária, ou pelo menos deveríamos, né? Então, é curioso que a oração de Jesus, a oração que Jesus faz, pensando ali nos versículos, né, mais adiante, ele fala: eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que os livre do mal. E é curioso pensar nesse aspecto, porque mesmo estando nesse mundo desesperançoso, este mundo perdido, este mundo que é cheio de falhas, este mundo que é cheio de escuridão, de trevas, nós temos a palavra de Deus.
E como essa palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida de uma forma prática, de uma forma concreta. Se você ler o versículo 13, Jesus está dizendo: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A palavra de Deus é uma dádiva que nos traz alegria. Eu não sei se você tem alegria por conhecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que para elas não faz diferença. Elas são indiferentes em relação à palavra de Deus. Se você vê aqueles vídeos de pessoas no Oriente que se convertem, que recebem a Jesus, que conhecem a Cristo, mas não têm acesso à Bíblia. Aí quando elas, sabe como que elas compartilham a palavra de Deus? Eles rasgam as páginas, eles guardam no bolso um papel amassado, e aí nos encontros secretos eles compartilham, cada um fica com uma página. Aí você lê por uma semana, por 2 dias, 3 dias, não sei quanto que é a reunião frequente deles, escondidos. E aí cada um vai levando esse papel amassado, e quando eles veem isso aqui, eles ficam encantados. E nós que somos um país livre para o culto, nós somos um país livre para a expressão religiosa, nós não damos o valor para a palavra de Deus. E se nós não damos o valor para a palavra escrita de Deus, muito menos daremos valor para a palavra encarnada de Deus, que é o próprio Jesus. Mas a declaração de Jesus é forte, que estando no mundo, nós tendo a palavra, porque os discípulos não tinham a Bíblia, eles tinham a própria palavra encarnada, eles tinham a plenitude da alegria. Jesus não está fisicamente conosco, no mundo, mas nós nos conectamos a Jesus através da sua palavra. Essa palavra tem te trazido alegria? E aí eu lembro do capítulo 6 de João, onde Jesus começa a falar com a multidão, começa a pregar para a multidão. E a multidão diz: quão duros são estas palavras, quem as suportará? E eles começam a se retirar, porque não aguentam o peso de ser discípulos de Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês também vão fazer igual a eles? Vocês querem se retirar também? E Pedro responde: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? É duro, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus é como mel, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos bota na parede, a palavra de Deus, de uma certa forma, nos condena, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus é uma boa notícia. A notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele tomou o nosso lugar para nos perdoar e para nos salvar, como nós acabamos de cantar. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é amarga como fel, ela é doce como mel. Nossa, está virando poeta, né? Porque ela revela o que há de ruim no ser humano, na nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus, e ao mesmo tempo apresenta a solução para que a gente possa ter relacionamento com Deus. A palavra de Deus deve nos trazer alegria. Ultimamente tem sido difícil ter alegria. Ultimamente tem sido difícil a gente ter esperança. Ultimamente tem sido difícil despertar algo de bom dentro das pessoas. A gente vê cada vez mais um mundo perverso, cada vez mais um mundo obscuro, cada vez as coisas já não são mais escondidas, não são mais sutis, nas entrelinhas, mas as coisas têm sido muito claras, de que o mundo jaz
o maligno. É só quem não quer enxergar. Mas as palavras de Jesus nos dão vida eterna. A gente costuma ver Jesus como homem de dores. Porque Isaías, na profecia, de Isaías 53, fala sobre o castigo para as nossas vidas. Esse castigo que foi colocado na pessoa de Jesus. Ele tomou sobre si nossas dores. Ele levou sobre si nossas enfermidades. O castigo que estava em nós foi colocado nele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos curados. Quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, quando nós vemos o nosso estado de decadência moral, espiritual, mental, física, seja lá como você quiser chamar, se você quiser conceituar o que está mal na sua vida, ao mesmo tempo nós vemos que há um resgate. Jesus derramou seu sangue para o resgate de muitos. E esse muitos inclui eu e você. A palavra de Deus nos revela a obra de Cristo. E essa obra deve nos trazer alegria. O problema é que nós vemos a palavra de Deus como um peso, como um jugo, como um fardo. Você sabe o que é jugo? A gente tanto fala de jugo, mas a gente não sabe o que é. O jugo é aquele negócio de madeira assim, ó. Os escravos, eles andavam assim, no jugo. Só que o jugo também era usado para os animais, para arar a terra. Hoje em dia tem o trator, e tem a grade aradora, Então o cara só sobe em cima do trator, aí ele vai andando pelo terreno e ele ara a terra, para preparar o terreno para plantar. Mas antigamente não existia trator. E quem arava a terra eram os animais. E aí o jugo tem justamente essa ideia de estar assim preso, porque tinham que ser animais iguais, parecidos. Não dava para colocar no jugo um cavalo e um boi, por exemplo. O cavalo é mais alto, o boi é baixinho, mais baixo assim. Na verdade eu não sei exatamente a proporção de tamanho assim, mas não é uma coisa que encaixa. E se você deixa torto, vai arar torto. Não vai arar como se deve arar. E muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus como esse jugo, onde a gente está preso, onde a gente é escravo. Mas Jesus morreu para nos dar liberdade. Jesus nos torna livres do pecado. Jesus nos torna livres da condenação. E Jesus nos torna livres da morte. Gente, se com essas considerações acerca da palavra de Deus você não tiver alegria, eu não sei mais o que vai dar alegria para a gente. Porque a palavra de Deus é uma dádiva para todos nós. E uma dádiva que dá alegria. Um segundo ponto sobre a questão da dádiva, é que a palavra de Deus revela o amor de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o versículo 14, dá uma olhada rapidinho comigo ali no versículo 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós temos aqui Jesus falando, deles a tua palavra, então reforçando que a palavra de Deus é um presente para nós. Depois ele diz, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós vemos aqui uma palavra de fidelidade, de amor, onde se expressa para todos nós que somos discípulos. Porque quando nós queremos obedecer a palavra de Deus, nós somos odiados pelo mundo. O mundo não concorda com as nossas práticas, assim como nós não concordamos com as práticas do mundo. Mas nós temos a garantia do amor de Deus sobre todos nós. O mundo quer tomar o lugar
do amor de Deus em nossas vidas. Enquanto nós nos esforçamos para viver uma vida piedosa, de obediência e de santidade, o mundo atira pedras. O mundo diz que o que nós fazemos é errado, o que o errado está certo e que o certo está errado. Mas nós não estamos para agradar o mundo, estamos para agradar o Deus que nos amou. E dito isso, a palavra de Deus, pensando nesse amor, ela não nos traz somente o amor e a alegria, como dádiva, mas olhando para os versículos 15 até o 17, a palavra de Deus também nos dá uma vida de santidade. Leia comigo, versículo 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus declara que nós, recebendo a palavra, nós estando no mundo, mas nós não somos como o mundo. Jesus não pede para Deus nos tirar do mundo, mas Ele pede para que nós sejamos protegidos do mal. E essa ideia de separação do mundo, mesmo estando no mundo, é o conceito de santidade bíblica. Por quê? O que é ser santo? A gente não gosta de falar de santidade, porque santidade parece que é, falar, ele é santo, ele é certinho, ele é quadradinho. Ou a gente fala que só Deus é santo. Mas a Bíblia nos chama de santos. Jesus está orando para Deus nos santificar. E o que é ser santo? Afinal de contas, é ser separado do mundo, ser separado para Deus. E muitas vezes nós pensamos que o conceito de santidade é a gente se isolar do mundo, é a gente estar fora do mundo, é a gente não conviver com o mundo. É como se colocasse uma bolha em nós. Mas você sabia que se a gente se isolar do mundo, vai ser muito pior? Porque nós não somos chamados para viver isolados. Nós somos chamados para estar no mundo. Quando a gente pensa que a nossa vida de pecado vai ser resolvida nos separando do mundo, assim, nos isolando do mundo, não estando no mundo, na verdade nós percebemos que nós não deixamos de pecar. Porque nós somos pecadores da mesma forma antes de receber a Jesus. A diferença é que quando nós somos santificados, nós passamos a desejar mais a Deus, e o desejo pelo mundo começa a diminuir. Pelo menos essa é a regra que deveria existir na nossa vida. Se a gente deseja mais o mundo do que as coisas de Deus, então alguma coisa está errada. Mas quando nós somos santificados, gradativamente, o nosso desejo pela presença de Deus, o nosso desejo pela palavra de Deus, ela passa a aumentar. E os desejos do mundo passam a diminuir. Mas não vai desaparecer, não vai sumir o desejo pelo mundo. A carne ainda existe, os desejos da carne, a natureza humana. Mas quando somos santificados, nós somos capacitados a vencer a natureza humana. Só que a humana. E quando nós somos santificados, nós agradamos o coração de Deus. Jesus disse: não tire-os do mundo, mas proteja-os do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele andou com pecadores, Jesus esteve com os pecadores, Jesus amou os pecadores, Jesus transformou a vida dos pecadores.
muitas vezes a gente não tem esse amor pelas pessoas, porque nem ao mesmo a Deus nós amamos. Se entrar na porta dessa igreja uma pessoa toda tatuada, cheio de furo assim, ó, qual vai ser a reação aqui da igreja de Amambai? Com que olhos nós olharemos para aquela pessoa? Muito provavelmente a gente vai querer distância. Se entrar uma pessoa que tem uma inclinação para os desejos sexuais por uma pessoa do mesmo sexo, que tem traços desse tipo de desejo, qual será a nossa reação? Nós vamos amar essa pessoa? Se entrar uma pessoa com aparência ruim, com um cheiro ruim, porque não tem como tomar banho, porque mora na rua, qual vai ser a nossa reação? Nós vamos amar essa pessoa? Ou nós vamos querer distância? Jesus não nos tirou do mundo. Jesus nos capacita para que nós vivamos em santidade, em amor, em comunhão, neste mundo. É claro que muitas vezes a gente não vai saber os limites, né? Porque muitas vezes nós somos influenciados. Mas ser discípulos de Jesus e ter uma vida de santidade demanda com que sejamos intencionais. Quais são suas intenções? Quando você conversa com alguém que você sabe que não conhece a Cristo, que tem uma vida torta, você é intencional para testemunhar, para evangelizar, para falar do amor de Deus para essas pessoas? Geralmente quando vem essas pessoas a gente quer cortar os frutos. Você tem que parar de falar palavrão, você tem que parar de mentir, você tem que tirar o seu piercing, seus brincos, você tem que remover suas tatuagens. Não, isso aí é pecado, você tem que parar de fazer. Só que a gente não oferece a palavra que dá salvação. E a gente esquece que quando nós chegamos na igreja, nós éramos tão perversos quanto as pessoas do mundo. Quando chegamos na igreja, a gente carregava mentira, idolatria, assassinato através das nossas palavras, a gente adulterava no nosso coração, a gente fazia tudo, a gente enganava as pessoas. E aí nós somos transformados gradativamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chegam as pessoas que a gente precisa acolher, a gente espanta, porque a gente esquece de onde Deus nos tirou. E a gente quer que as pessoas cheguem prontas para uma vida de santidade. E isso não vai acontecer. Ser discípulo de Jesus não é condenar o pecador. Ser discípulo de Jesus é fazer discípulos. É amar as pessoas. É pregar o evangelho. É discipular, é ensinar o que você já aprendeu. Ah, mas eu não aprendi nada. Isso também é um problema. Mas percebe como a gente está se distanciando do que é ser discípulo de Jesus? É difícil viver uma vida de santidade. Eu tive uma semana difícil. Eu tive uma semana onde eu passei por algumas crises de ansiedade. E curiosamente, eu estava orando, pensando, sexta-feira, para ministrar na célula, Deus me dá uma palavra sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Uma vez eu falei sobre preocupação no culto de quarta-feira, e uma irmã estava no culto, ela ouviu o que eu falei, e aí durante a semana eu encontrei essa irmã na rua assim, e eu estava com dores no meu quadril. Eu tenho essas dores até hoje. E eu achava que era o mesmo problema da minha mãe.
E eu estava preocupado com isso. Aí essa pessoa perguntou, ela sabia dessas dores e perguntou como que estava. E eu disse assim, olha, tá doendo, às vezes dói mais, às vezes dói menos, e às vezes eu fico preocupado porque eu acho que é a mesma doença da minha mãe. Eu não tinha feito meus exames ainda. E ela falou assim para mim, mas você não falou de preocupação? Na igreja, no culto? Eu disse, eu falei. E é para você ver que eu também preciso. Que eu não sou um super-homem. Que tem coisas na minha vida que me traz preocupação, que me deixa ansioso. Eu sou falho, eu sou pecador. Como todos vocês. Como todos do mundo. A diferença é que eu tenho para quem levar as minhas ansiedades. E muitas vezes eu vou permanecer ansioso por um tempo, aí passa, aí vem o renovo, aí vem aquela força, aí vem aquele entusiasmo. Mas de repente vem a dificuldade, e a nossa vida é assim. Jesus não nos tirou da dificuldade, Ele não nos tirou do mundo, mas Ele nos protege do maligno. Para encerrar, gente, versículos 18 e 19. Então, primeira coisa, a palavra de Deus é a dádiva que nos dá alegria. Segunda coisa, a palavra de Deus nos dá o poder para vivermos uma vida de santidade. E a terceira coisa, a palavra de Deus nos envia para sermos testemunhas de Cristo ao mundo. Versículo 18 a 19. Diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Então nós não somos transformados para sermos isolados, para a gente viver a nossa vida egoísta, para a gente olhar somente para o nosso próprio umbigo. Nós somos transformados para uma vida em santificação, para que a gente seja enviado para o mundo. Não vai ser agradável, mas nós estamos nesse mundo para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Em Atos 1:8, Jesus fala, recebereis poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Em todo lugar que a gente está, na nossa casa, com os nossos familiares, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, com os nossos amigos, no supermercado, no posto de gasolina, nós somos enviados para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. Isso é uma coisa que nós precisamos mudar, porque nós não temos muito a vontade de evangelizar, nós não temos muito a vontade de falar com pessoas que a gente não conhece, mas nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. As pessoas devem olhar para nós e devem achar que tem alguma coisa de diferente. Falar, por que essa pessoa é diferente? Por que os filhos dela obedecem ela e os meus filhos não obedecem a mim? Por que todo dia que ele vem aqui fazer esses negócios, ele está todo alegre? Por que ele é tão calmo na hora que ele fala? Por que ele está sempre bem vestido? Alguma coisa tem que incomodar no que as pessoas veem em nós. Porque as pessoas vão olhar para nós, elas precisam ver o quê? Precisam ver Jesus. Quando nós somos santificados, nós estamos nos transformando para sermos mais parecidos com Jesus. E não é a aparência física, mas é a nossa forma de viver. E as pessoas vão ver, nossa, que pessoa diferente. As pessoas têm que se escandalizar. E quando chega a oportunidade, nós precisamos falar do porquê nós somos diferentes. Porque Cristo mudou a minha vida. No passado eu era de um jeito.
E aí eu conheci a Deus, conheci a Jesus, eu recebi a sua palavra, que é a verdade, que me santifica e que me enviou para te falar do que Ele fez por mim. De forma prática. Mas é difícil compartilhar de alguma coisa que não nos dá alegria. O que te dá alegria? Vamos fazer um exercício. O que te dá alegria? Você gosta de assistir dorama? Coreana? O que eu vejo de gente que fala, meu Deus do céu, eu quero casar com um coreano, porque o dorama, porque não sei o quê, porque ele é tão doce, porque ele é tão fofinho. Crente, gente, eu estou falando de cristão. Fala de dorama que assiste, mas nunca fala de Jesus. Ou tem uns que gostam de política, né? Não, eu sou de esquerda, não, eu sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo, e não porque você está errado, não porque não sei o que. O Facebook da pessoa é um dilúvio de política. Crente, mas nunca falou de Jesus para ninguém. O que te dá entusiasmo? É o filme que eu assisti, eu gosto dos Vingadores, eu assisti toda a saga. Aí você fala de Vingadores para todo mundo, não, você precisa assistir, e não sei o que, não sei o que. E não fala de Jesus. O que está faltando para a gente? Para a gente ter esse entusiasmo com a palavra de Deus. Eu não posso dizer, cada um sabe. Cada um pode olhar para dentro de si, como tem sido a sua vida, cada um pode orar a Deus e se perguntar, examinar o seu coração e ver o que falta para ter essa alegria, porque é uma dádiva de Deus. Essa dádiva nos traz alegria, essa dádiva nos santifica e essa dádiva nos envia. Que eu e você possamos ser encorajados a ir para o mundo, para iluminarmos esse mundo de trevas e sermos testemunhas do Evangelho de Cristo, porque a luz de Jesus brilha em nós e a luz tira toda a escuridão. Então que eu e você possamos sermos separados, possamos cumprir com esse propósito que Jesus deixou, orando por nós, para que nós possamos gerar frutos para Ele, frutos de transformação, para que assim possamos levar a muitos ao arrependimento ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite. E se você não sente alegria, sabe, de verdade, pense. E não precisa pensar sozinho. A igreja está para caminhar com você. Se você não sente alegria, se você quer conversar sobre isso, vocês podem me procurar. Fala assim, eu não sei mais, já faz muito tempo que eu não sinto alegria, eu venho na igreja e é sempre a mesma coisa, e o que acontece? Eu leio, mas não sinto nada, e não quero mais nada, e nem leio mais. Se eu precisar ficar uma tarde ouvindo o que você tem para dizer, eu vou ficar. E podemos conversar, podemos orar junto, podemos tomar um café durante a semana, para a gente entender por que não temos mais alegria. O convite é para todos, para caminharmos juntos, para que assim todos possam ver a luz de Cristo em nós. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, gente, para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos pela dádiva que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua palavra. E muitas vezes nós descartamos o teu presente. Muitas vezes não usufruímos daquilo que o Senhor nos dá. E desperdiçamos a nossa vida inteira sem significado, sem propósito, sem alegria, sem nada. Mas, Senhor, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos seguir o exemplo de Cristo, que foi enviado a esse mundo
E humildemente Ele se fez servo. Humildemente Ele se fez pecador no nosso lugar, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. E nós queremos da mesma forma, Pai, acolher essa imagem de Cristo para as nossas vidas, para que possamos levar essa salvação para as pessoas. Deus, que a Tua palavra produza hoje alegria. Onde foi que nós nos perdemos, Senhor? Mostra para nós, fala conosco, acenda essa chama no nosso coração. A Tua igreja clama por um renovo. A Tua igreja clama para que o Senhor nos levante, porque estamos caídos, porque estamos desesperançosos, porque nos sentimos perdidos. Que em nome de Jesus, Pai, essa alegria possa inundar o nosso coração, que essa alegria possa nos despertar, possa nos acordar, porque o Senhor vem, porque sabemos que o Senhor voltará, e nós não queremos ser pegos de surpresa por esse mundo perverso, esse mundo decaído. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala com cada um de nós, e que possamos nós nos levantar pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos santifica, Senhor, com a Tua verdade, e a Tua palavra é a verdade, e nos envia para onde o Senhor quer que nós estejamos, que as nossas mãos possam fazer o que o Senhor quer que a gente faça, que os nossos olhos possam contemplar aquilo que o Senhor quer que a gente veja, que a nossa mente possa pensar aquilo que o Senhor quer que a gente pense, que os nossos pés possam nos levar para onde o Senhor quer que a gente esteja, e que onde a gente estiver, possamos ser bênção, possamos ser sal e luz, possamos levar dessa alegria da Tua salvação. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu oro por cada um dos meus irmãos, para que a Tua palavra possa encher os nossos corações, e que tenhamos uma semana na Tua presença, tenhamos uma semana cheio da Tua graça, cheio da Tua alegria, cheio da Tua bondade, cheio da Tua misericórdia, cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Nos abençoe no nosso trabalho, no nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos compromissos, que o Senhor vá à frente, e que possamos assim obedecer à Tua vontade, e que em tudo que a gente faça, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Provê nossas necessidades, Pai. Muitas vezes sofremos porque padecemos de necessidades, muitas vezes financeira, muitas vezes temos necessidade de acolhimento, muitas vezes temos necessidade de relacionamento, muitas vezes nós temos necessidade de afeto, muitas vezes temos necessidade de ouvir mais a Tua palavra, temos necessidade às vezes de orar mais, temos necessidades de diversas formas, e pedimos nessa manhã que o Senhor atenda, que o Senhor supra as nossas necessidades, que possamos descansar em Ti, Jesus Cristo, que possamos levar toda a nossa ansiedade, que possamos levar toda a nossa preocupação, e que possamos carregar sobre nós o jugo Teu, que é suave, e o Teu fardo, que é leve. Nos renove, e que tenhamos uma semana na Tua presença. Visita os nossos lares, nossos familiares, e que possamos levar a luz de Cristo para todas as pessoas que estão ao nosso redor, e que tenhamos assim um domingo debaixo da Tua graça, na Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Podem se assentar.